Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. O tema hoje, Brasil e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O interessante, pessoal, que nós vamos tratar desse conteúdo. Veja bem, o Brasil colocou os objetivos para o milênio, mas a ONU também colocou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e são 17. Certo? São um pouco parecidos com o do Brasil. Nós vamos analisar esses e depois nós vamos falar sobre os objetivos da ONU, certo? Do desenvolvimento sustentável. Então, quem tiver o material acompanha, quem não tiver preste atenção e nós vamos falar bastante sobre, no caso do Brasil, não são 17, certo? São 8 objetivos e devemos cumprir esses objetivos de uma forma muito dinâmica. Infelizmente, vocês vão ver que o Brasil não conseguiu realizar todos, ou de forma parcial ou de forma direta. Vamos analisar aqui. Olha só. Os objetivos, eu vou falar todos, depois eu vou tratar de cada um. Primeiro objetivo, acabar com a fome e a miséria. Segundo objetivo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro objetivo, igualdade entre sexo e valorização da mulher. Quarto objetivo, redução da mortalidade infantil. Quinto objetivo, melhorar a saúde das gestantes. O sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao ambiente. E último, todo mundo trabalhando para um desenvolvimento. Esses são os 8 objetivos do milênio, desenvolvimento do milênio aqui no Brasil. Tá certo? Nós vamos falar sobre eles agora. Olha só, o Brasil avançou muito em relação ao cumprimento de objetivos de desenvolvimento do milênio e pavimentou o caminho para cumprir as metas até 2015. O desenvolvimento brasileiro só foi possível em função da participação social e de uma série de políticas públicas colocadas em curso nos últimos anos. Trouxe impactos positivos sobre a ODM, que significa Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Há bons indicadores, mas há muitos desafios a serem vencidos. Para cada um dos objetivos, existem políticas públicas que vêm aproximando o Brasil do cumprimento das metas. Em algumas áreas do país, tem que avançar. Em outras, os indicadores positivos já são realidade. A situação do Brasil frente à ODM pode ser traduzido nas seguintes resultados. Esses que eu falei agora há pouco para vocês. Só que tem um detalhe, pessoal. Com certeza, esse material foi desenvolvido não agora, ou seja, faz um tempo. E a geografia é muito dinâmica, principalmente a geopolítica. Muita coisa mudou, certo? De 2018 para cá, muitas políticas em relação a esses objetivos do milênio foram esquecidas ou reduzido o investimento nessas áreas. Aí você vê a consequência mais à frente. Vamos para o primeiro objetivo. Olha só, acabar com a fome e a miséria. O interessante é que o Brasil é o segundo, está entre o primeiro e o segundo maior produtor de proteína do mundo, proteína animal, seja de carne, certo? E soja também. Mas como é que tem a fome no Brasil se o Brasil é um dos maiores produtores de proteínas do mundo? Bom, fica meio complicado você entender isso. Se produzimos tanta comida, por que boa parte dos brasileiros não tem o que comer? E informação atual é que o Brasil está voltando para a lista da fome na ONU, certo? Existe um ranking de países que está voltando para a fome. Então, o Brasil é um desses. Lembrando que na década de 2000 a 2010, o Brasil conseguiu sair
dessa lista da fome da ONU. E agora estamos caminhando de volta para essa lista, por conta de vários fatores, poder de compra, certo? Concentração de renda, infelizmente, está voltando a ocorrer concentração de renda no Brasil. Isso é um critério que aumenta e muito a fome, tá certo? E o Brasil tem que avançar em políticas públicas e não concentrar renda na mão de grandes empresários que pegam esse dinheiro e vão investir lá fora, ou seja, desvalorizando a moeda. O Brasil está sofrendo bastante atualmente com a questão do preço dos alimentos por conta desse critério. O Brasil é o maior produtor de proteína do mundo, um dos maiores junto com os Estados Unidos, mas como o dólar está muito elevado, próximo a R$6, o produto brasileiro fica mais barato lá fora, favorece as exportações. Aí o que acontece? O produtor, o grão latifundiário, ele vai vender para fora, que ele vai ganhar muito mais do que vender internamente. Aí isso ocorre, inflação em cima dos alimentos. Deixa eu colocar de outra maneira para ver se você entende melhor. Vamos dizer que um grande latifundiário ou pecuarista, vamos colocar esse exemplo. Um grande pecuarista, ele produz muita carne. 50% da produção bovina dele é para exportação e 50% para consumo interno. O preço da carne, vamos dizer que nesse exemplo está a R$25, uma média. Aí o que acontece? Com o dólar muito alto, fica melhor para esse produtor vender mais para o mercado externo. Aí, em vez de exportar 50%, ele vai exportar 75%. Aí fica só 25% para consumo interno. Entendam, quando você tem pouca mercadoria e muitos compradores, o que acontece com o preço, pessoal? O preço tende a aumentar. Tá certo? Então, por isso que a inflação está voltando aqui para o nosso país. Tomara que isso não seja permanente, mas o que a gente sabe é que com um dólar alto, os produtores de arroz, os produtores de gêneros agrícolas resolvem exportar a produção porque vai ganhar mais e o preço aqui fica mais elevado, certo? Então, a gente está falando sobre o primeiro objetivo da ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil, para quem chegou agora, tá certo? O primeiro é acabar com a fome e a miséria, mas eu já falei a vocês que é meio complicado, que o Brasil está voltando para a lista da fome da ONU. E isso não é uma coisa muito positiva, pelo contrário. E muitas pessoas estão no nível de segurança alimentar, ou seja, pula uma refeição, toma café no almoço, janta, ou almoça no janta, toma café, fica pulando as refeições, isso a gente chama de segurança alimentar. E a fome, certo? É aquelas pessoas que não conseguem consumir 2.500 calorias diárias, segundo a Organização Mundial da Saúde, estão, a gente chama de subnutrição ou fome oculta. Nós vamos acompanhar mais algumas informações aí no material. A meta da ONU é reduzir a fome e a pobreza extrema até 2015, a metade do que era em 1990. Foi alcançada pelo Brasil em 2002. Olha o que eu falei a vocês. Em 2002, o Brasil saiu do mapa da fome, esse mapa da fome da ONU que eu acabei de falar. Em 2007, a meta nacional de reduzir a porcentagem de pobres de 1/4 de 1990, apesar de mais ambiciosa, também foi cumprida, superada em 2008. Só recapitulando, 2009 foi o ápice da economia brasileira. A gente chama, o Brasil estava no topo, o Brasil já era considerado a 6ª economia do mundo. O setor imobiliário, para você ter noção, cresceu uma média de 350% só nesse ano. Era emprego à vontade, certo? Só tinha desempregado aquelas pessoas que não queriam trabalhar porque procuravam algo melhor. Mas praticamente foi em 2009, 2008, 2009, o Brasil conseguiu o ápice. Aí veio a crise imobiliária nos Estados Unidos e o Brasil começou a sofrer também por a crise política que ocorreu depois disso. Tá certo?
Bom, então o Brasil estava conseguindo acabar com a fome e a miséria na década do ano 2000 a 2010. E nós tem aí material de vocês que nós estamos analisando. Olha só, o Brasil sem miséria é, potencializou esse esforço. O programa pretende retirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. A busca ativa para encontrar essas pessoas conseguiu concluir um cadastro único em junho de 2011. Em março de 2012, 687 mil novas famílias que estão recebendo Bolsa Famílias, certo? Em maio de 2012, o programa atendia 13,5 milhões de famílias, de pessoas que eram desassistidas do governo e passou a receber a renda mínima e, por isso, diminuiu a fome. Pessoal, a questão da fome é um critério apenas de organização dos governos, porque o Brasil, como eu citei agora há pouco, é uma potência agrícola. O Brasil produz alimentos para o mundo todo. E não é justo que a própria população brasileira passe fome. Temos que ter políticas públicas para minimizar esse problema. E do ano 2000 a 2010, isso se configurou e prosseguiu de 2011 até 2012. Mais famílias foram incluídas nesses programas sociais e a fome praticamente desapareceu. Não totalmente, existia ainda aquelas pessoas que não eram mapeadas, mas o governo estava procurando distribuir de forma mais justa a renda, certo? Porque, imagine, se não tivesse esses programas sociais, teríamos uma quantidade muito grande de miseráveis, de pessoas passando fome. E o reflexo disso para a economia e para a vida social é muito forte, certo? Porque ia ter vários problemas em relação à prostituição, a tráfico de drogas, a assalto, a violência urbana, de uma forma geral, certo? Então, a distribuição de renda é uma forma justa de tirar pessoas que estão na extrema pobreza, como, por exemplo, crianças que não tiveram a sorte de nascer em uma família que tenha posses, que tenha renda, nasceram em famílias desprovidas, e não é justo que essas crianças inocentes passem fome, porque existe a concentração de renda, certo, muito forte no Brasil. Então, observando aqui que atualmente, de 2018 até os dias atuais, o Brasil vem só decaindo nesses indicadores sociais, infelizmente. A concentração de renda, segundo o IBGE, segundo jornais, segundo pesquisas, mostram que a concentração de renda está aumentando e a pobreza, na outra ponta, também aumentando. Então, temos que ter políticas que melhorem essa questão para diminuir a fome, porque o Brasil está voltando para o mapa da fome da ONU, e não é por conta da pandemia. Antes da pandemia, os estudos já mostravam que a tendência era aumentar o número de pobres no Brasil. Bom, a pandemia só agravou o fato. Olha só, outra iniciativa que integra o Brasil, certo? Brasil Sem Miséria, é o Brasil Carinhoso, que são programas sociais. Lançado em maio de 2012, a meta é de superação da miséria em todas as famílias com crianças de 0 a 6 anos, além de ampliar o acesso a creches, pré-escolas e saúde. O benefício para superar a pobreza extrema e de pleno e pelo menos 70% das pessoas, das famílias extremamente pobres com crianças nessa faixa etária. No início do pagamento, em junho de 2012, reduziu a extrema pobreza em 40%. Bom, pessoal, essas são as políticas sociais que nós vimos no passado, onde a pobreza no Brasil houve uma redução de 40%. Muitas vezes nós nos damos conta porque, graças a Deus, todos nós temos acesso a alimento, a um padrão de vida relativamente confortável, mas muitos brasileiros não têm. Muitos brasileiros vivem na pobreza extrema, certo? Como eu acabei de falar, não acho normal crianças passando fome, crianças sem ter onde morar, dormindo debaixo de pontes. Isso é um absurdo, certo? Então, políticas
têm que ser voltadas para todos, até os desprovidos que nasceram em famílias relativamente pobres. Então, esse é o papel do governo. Por quê? Nós temos muito dinheiro do petróleo, nós temos muito dinheiro dos recursos minerais, nós temos muito dinheiro das exportações de commodities. Poxa, por que não distribuir de forma mais justa para quem precisa? Bom, então o primeiro objetivo é acabar com a fome e a miséria. O Brasil, até 2012, 2013, vinha muito bem, segundo a ONU, certo? O Brasil, nessas políticas sociais, o Brasil estava sendo copiado internacionalmente em relação à questão de distribuição de renda às famílias que precisam. O segundo objetivo é educação básica de qualidade para todos. Olha só, quando você vê um país fazendo investimentos muito fortes em educação, você entende que aquele país, no futuro próximo, vai ter uma qualidade de vida muito boa, uma economia muito forte e sustentável. Uma população qualificada de um país só gera crescimento econômico e melhores condições de vida para todos. País que não investe em educação ou investe pouco, vai sofrer no futuro, porque não vai ter mão de obra qualificada, certo? E a consequência disso é o encolhimento da economia e mais desemprego e colapso e problemas. Então, país que tem que ter investimentos. Alguns afirmam que tem que gastos em educação. Quando você vê um político falar em gastos na educação, esse político não é sério, porque ele vê a educação como um fator negativo. Estou gastando muito com a educação, vamos cortar verbas do ensino básico, cortar salário de professores, diminuir. Isso é um tiro no pé, porque a longo prazo você vai ter carência de profissionais qualificados para o mercado. Então, não vejo isso como um fator positivo. Olha o exemplo do Japão, que foi destroçado, quase totalmente destruído na Segunda Guerra Mundial, certo? E conseguiu se reconstruir e hoje é uma das maiores economias do mundo. E detalhe, sem ter matérias-primas, sem ter commodities. Ou seja, eles não produzem uma gota de etanol, não tem petróleo, não tem... Eles são grandes importadores. Só que a mão de obra é super qualificada. Então, o Japão compra barato os commodities de países subdesenvolvidos agrícolas, certo? Como tem uma mão de obra super qualificada, ele transforma toda essa matéria-prima em produto com tecnologia avançada, abastece seu mercado interno e o que sobra exporta para o mundo todo, com produtos altamente tecnológicos. Aí por isso que a economia é forte. Então, pessoal, em relação aos objetivos da educação básica e a qualidade para todos, o Brasil peca um pouco em relação a investimentos nessa área. Vamos analisar aqui alguns dados. Nos últimos anos, houve avanços significativos em termos de acesso a rendimento escolar de crianças e jovens no Brasil. Em 2009, certo? 95,3% da faixa etária de 7 a 14 anos frequentava o ensino fundamental. No mesmo ano, 75% dos jovens que haviam atingido a maioridade concluíram o ensino fundamental. O Brasil vive uma baixa taxa de exclusão, aliás, de conclusão escolar, que pode ser explicada pelos elevados índices de repetência e de evasão. No entanto, a educação básica brasileira já atende a 98% da população, mais de 50 milhões de crianças e jovens. Da educação infantil, o ensino médio são 2 milhões de professores. O investimento em educação básica foi na ordem de 114 bilhões em 2012. O aumento de 19% em relação a 2011. Também em relação a 2011, houve reajuste de 21,2% no valor mínimo investido por alunos. Bom, pessoal, observe os anos, certo? 2012, 2011, 2013. Atualmente, a configuração mudou bastante. Bom, nós já estamos falando sobre a ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no Brasil. Já vimos 2 objetivos, acabar com a fome e a miséria e
educação de qualidade para todos. Vamos para mais um. A igualdade entre sexo e valorização da mulher. Bom, pessoal, nesse critério, o Brasil não é tão justo. Por quê? Nós temos aí, em uma empresa, o homem e a mulher que desempenham a mesma atividade, vocês vão observar que a mulher recebe 30% a menos, uma média que pode ser 25% a menos, 20% a menos, 40% a menos. Ou seja, desempenha o mesmo papel, mas recebe menos. Não considero justo, porque faz o mesmo papel na empresa e tem que ganhar igual. Isso é um tipo de preconceito que, em pleno século XXI, não deveria existir na nossa sociedade. Direitos iguais, isso é muito vital para a democracia. Certo? Então, existem ainda esses fatores que ocorrem não só no Brasil, onde a igualdade entre sexos tem que ser valorizada, certo? Principalmente porque a mulher, além de trabalhar fora, ainda trabalha em casa, tem a jornada de trabalho fora, uma jornada em casa e à noite ainda estuda, muitas mulheres. Ou seja, tripla jornada de trabalho. Ok? Vamos analisar mais alguns dados. Superar as disparidades entre meninos e meninas no acesso à escolarização formal e promover políticas que ofereçam oportunidades para mulheres ocuparem papéis cada vez mais ativos no mundo econômico e política são ações essenciais para a superação das desigualdades do gênero. Você vê atualmente o espaço que a mulher está conquistando, mas ainda está muito longe do ideal. Você tira o exemplo dessa campanha recente para prefeitos, onde a minoria das mulheres conseguiram entrar no poder legislativo, vereadores, e no executivo, prefeitas, no caso. Então, ainda tem esses dados interessantes. Por exemplo, muitas mulheres não votam em mulheres. Isso ficou claro aqui no estado, aqui em João Pessoa, certo? Onde foi feito pesquisas e que as candidatas a cargos legislativos não tiveram uma boa aceitação até pelo público feminino, certo? Olha, no que diz respeito ao acesso à educação, o Brasil já alcançou as metas previstas no Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Meninas e mulheres são maioria em todos os níveis de ensino. Mesmo que tenha havido melhorias nos indicadores, a desigualdade das mulheres em relação aos homens ainda persiste no mercado de trabalho, nos rendimentos e na política. Eu acabei de falar para vocês. Nas empresas, elas ganham menos e na política tem um espaço reduzido. E a violência doméstica continua atingindo mulheres, certo? Atingindo milhares de mulheres brasileiras. O Programa de Autonomia Econômica das Mulheres e Igualdade no Mundo do Trabalho busca minimizar parte dos problemas ao promover ações de inserção no mercado de trabalho, inclusão produtiva e geração de renda nos meios urbanos e rural, além da responsabilização do Estado pelos cuidados pela educação infantil. O Brasil celebrou ainda um acordo federativo em torno do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra a Mulher, que abrange as dimensões da prevenção, assistência, combate e garantia aos direitos das mulheres. Atualmente existe mais de 1.000 serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. Entre o ano 2003 e 2011, a população economicamente ativa, a PEA, feminina cresceu de 17,3%, a PEA masculina aumentou 9,7%. A participação das mulheres na PEA passou de 44,4% em 2003 para 46,1% em 2011. No mesmo período, mulheres aumentaram sua participação na população ocupada,
passando de 43% a 45,4%. Diminuíram as diferenças entre os rendimentos no trabalho. Em 2003 a 2011, o rendimento real médio das mulheres cresceu de 24,9%, variação superior à observada entre os homens. A remuneração média das mulheres passou a corresponder a 72,3% da masculina em 2011, situação menos desigual que em 2003, quando essa proporção equivalia a 70,8%. Bom, pessoal, então só recapitulando aqui esse objetivo: igualdade entre gêneros e sexo, certo? E valorização das mulheres. Ok? Então, olha só, nós vamos falar sobre os outros objetivos posteriormente, porque nossa aula já está finalizando. Ok? Entendido, pessoal? Coloca um ok aí quem participou da aula.